Opa, tudo bem? José Andrade aqui. Você está prestes a me assistir no projeto O Zé Responde. O que é esse projeto? Todo sábado às 10h30 da manhã eu faço uma live no meu canal do Instagram, onde eu permito que os participantes entrem ao vivo comigo, que eles exponham lá as dúvidas práticas que ele tem, as dúvidas relacionadas ao dia a dia da advocacia, e eu ajudo eles a responderem, a resolverem essas dúvidas. E agora você tem a oportunidade de assistir aquilo de melhor, a síntese, o resumo do que de melhor acontece nessas lives de sábado de manhã. Se você quiser participar também ao vivo dessas lives, na descrição desse vídeo vai ter o meu canal do Instagram, é só você aparecer todo sábado, 10h30 da manhã. Espero que você goste e que aproveite muito esse conteúdo. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma live de sábado. Todo sábado às 10h30 da manhã eu entro ao vivo aqui para conversar com você, para tirar suas dúvidas jurídicas para o nosso quadro chamado Zé Responde. É uma oportunidade onde eu autorizo, permito que as pessoas participem ao vivo aqui comigo, dividam a tela aqui para formular a sua pergunta, para efetivamente dar a sua contribuição e para que de alguma forma eu possa contribuir aí para solucionar as dúvidas práticas da galera. Você que está entrando, então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui todos os sábados. Se é o primeiro sábado que você está participando aqui comigo, se é a primeira vez nessa live o Zé Responde, eu espero que seja a primeira de muitas. Eu espero que você já coloque aí na sua agenda todo sábado, 10h30 da manhã, o nosso compromisso. Qual é o objetivo dessa live? O objetivo principal é permitir a sua participação. Mas não é só isso. Toda live de sábado eu trago também um tema especial, que geralmente eu falo mais para o final da aula. Qual que vai ser o tema especial que eu vou falar na live de hoje? Eu vou falar sobre as audiências por videoconferência. Nós estamos vivendo em um momento em que as audiências, por conta aí de toda a pandemia do coronavírus, os tribunais vão retomar as audiências pelo sistema de videoconferência. Talvez isso seja uma dificuldade para você, talvez você tenha dúvidas sobre isso. Vamos lá. Já vou chamar a primeira pessoa para participar ao vivo, porque eu adoro fazer isso, eu adoro dividir a tela aqui com vocês, eu adoro efetivamente esse nosso bate-papo. Então, para mim é um grande prazer. Deixa eu só chamar. Se você também quiser participar ao vivo, escreve aí, ó, eu quero entrar ao vivo, tá? Que eu vejo você e eu já te convido para você entrar aqui ao vivo, tá? O André Silvestre está perguntando qual que é o tema da live. O tema da live aqui é tudo, todas as suas dúvidas, a dúvida que você tiver, a dúvida que todo mundo tiver, principalmente da prática. Eu falo muito da prática. Por quê? Porque a teoria do direito, você vai na livraria, compra um livro e você aprende. O que eu falo é da prática. E na prática a teoria é bem diferente. Então, se você acompanha o meu canal, depois dá uma olhada nos meus vídeos, você vai ver que eu trago a prática do dia a dia, tá? Eu vou completar agora 18 anos de magistratura e nesses 18 anos eu já vi muita coisa acontecer na prática que difere da teoria. Então a minha preocupação tem sido passar para os meus alunos e para aqueles que me acompanham nas redes sociais a prática da sala de audiência, a prática da execução, a prática da petição inicial, né, da petição inicial perfeita. Então é muito importante que você tenha esse olhar, esse viés para a prática. Deixa eu já chamar a primeira pessoa aqui para participar. Oi, Oi, Luana, tudo bem? que prazer conseguir falar aqui com você. Tudo Legal, ótimo. seja muito bem-vinda. Me fala aí de onde que você é, se você está advogando, se você está estudando, conta um pouquinho de você aí pra gente. Eu sou de Minas, sou de Belo Horizonte, moro em Uberlândia. Eu já advogo há muitos anos na área civil e, nossa, é um prazer muito grande, muito feliz, acompanho o seu trabalho e estou muito feliz de poder participar. Legal, Eu tenho, obrigado por estar aqui, tá? Primeiro, obrigado por estar aqui, obrigado por acompanhar. Eu fico feliz de saber que de alguma forma posso te ajudar, tá? Você advoga na área civil, o que tem te incomodado? Tem alguma dúvida, alguma coisa que você acha que eu posso te ajudar? Tem. Você falou agora uma questão muito chave, né? Existe uma coisa que é a teoria e uma coisa que é a prática. Então, a gente vivencia muito isso, uma coisa que até nos assusta. Às vezes você se depara com uma situação e fala, meu Deus, isso daqui não é de acordo com a teoria. Eu vou colocar como uma situação hipotética, eu gostaria de colocar uma situação para ver o que o doutor acha a respeito. Imaginemos uma execução transitada em julgado de um alto valor. E após a execução,
na fase de expedição de alvará, o juiz indeferia, vamos colocar que o juiz indefere a expedição, abre vista para outra parte com base no poder geral de cautela após um trânsito em julgado. O que o doutor acha a respeito disso? E Bom, como um advogado poderia, considerando que transitou, que exauriu, né, todos os recursos, o que um advogado poderia fazer nessa situação? bom, vamos lá. A execução tem uma vantagem. Qualquer decisão judicial dada na execução cabe agravo de instrumento. Então, Uhum. decisão dada em primeiro grau, o juiz pode errar, erra, tá? Eu erro. Lógico que a gente não erra querendo errar. Às vezes a gente faz uma interpretação equivocada, a gente olha para uma norma e interpreta ela de maneira equivocada. Então, o juiz que erra na execução, o advogado tem o socorro do agravo de instrumento, tá? Vamos imaginar essa situação em tese e tentar tirar mais alguns elementos. Se a gente está falando, teve uma ação de conhecimento, o juiz deu uma sentença, condenando a parte a pagar lá R$ 100.000. Essa sentença transitou em julgado e virou cumprimento de sentença. Então nós estamos falando de um cumprimento definitivo de uma sentença. O valor... Doutor, Sim. vamos colocar, desculpa te interromper, que Então, o valor já está depositado em juízo. Aí seria mesmo uma expedição de alvará para levantamento do valor já depositado nos autos. Já, vamos colocar que já passou por perícia, já houve tudo, exauriu tudo, está transitado. E o tá. valor nos autos? Tá, não tem problema. Às vezes, ó, a execução ela se baseia em alguns elementos. O primeiro é a dívida ser líquida e certa, né? O Uhum. segundo é existir um título executivo, tá? E o terceiro é ter certeza de que realmente aquela dívida existe. Quando se é prolatada uma sentença e transita em julgado, estão presentes todos esses elementos. Mas, às vezes, pode haver, por exemplo, excesso de execução. Na hora de entrar com pedido de cumprimento de sentença, ou se for, por exemplo, uma execução de um título extrajudicial, na hora de formular os cálculos, o exequente acaba fazendo um cálculo mais elevado do que o valor devido. Tá? Passa a ter um excesso de execução. Sempre quando há um excesso de execução, isso é uma matéria que o próprio juiz pode levantar de ofício. Tá? Então, falando em tese, existem algumas possibilidades, sim, em que o juiz, mesmo que lá na fase de expedição, pronto, agora o juiz identificou que a dívida, na verdade, o valor devia ser 10 mil, mas está se cobrando 11. Então tem 1.000 de excesso. O juiz pode, olha, não há título para cobrar esse excesso. Tá? Isso é uma matéria de ordem pública, porque o judiciário também não pode servir para que se cometam injustiça. Tá? É claro que compete ao executado levantar algumas questões, mas quando o juiz ele vislumbra o excesso de execução, por exemplo, o juiz pode levantar o braço e falar, De ó, tem ofício, excesso. Pode, ele pode fazer isso. Se for um mesmo caso após de... o trânsito. Mesmo após o trânsito. Ó, o Uhum. trânsito da sentença lá na ação de conhecimento é uma coisa. A ação de conhecimento falou, pague R$ 100.000. Aí o exequente vai dar início à execução. E ele atualiza o cálculo e fala, olha, agora não são mais 100 mil, são 110 mil. E aí o executado é intimado, não impugna, o dinheiro é depositado, na hora de levantar o juiz fala, olha, na verdade não são 110, são 109, o cálculo está errado. O juiz pode, de ofício, apontar o excesso de execução. Porque o excesso de execução significa que para esses R$ 1.000 de diferença não há título. Tá? Então, não há um Uhum. título que ampare aquele R$ 1.000 de excesso. Então, nesse caso específico, o juiz pode, tá? Não tem nenhum problema em ele levantar. Agora, não sei se é o caso em tese que nós estamos falando, tá? Mas o juiz Uhum. pode. É claro que isso não é comum, tá? Principalmente com a Uhum. quantidade de processos que a gente tem. O juiz não fica lá examinando o cálculo, ele confia na parte requerida. A parte requerida é a principal prejudicada. Se ela não falou nada, Uhum. geralmente o juiz levanta. Agora, é claro que a gente pode estar falando de uma situação, e se De não for valor isso, alto e o juiz de repente ficou, acho que inseguro mesmo por conta dos cálculos, né? exato. E se não for isso também, se for um equívoco do magistrado, agravo de instrumento. O juiz deu uma Então, decisão. Né? Agora, por exemplo, é, se o juiz dá uma decisão, ele não deu, na verdade, ele não decidiu, ele não falou se o cálculo está errado ou está certo, ele simplesmente manda manifestar a outra parte. A depender da manifestação da outra parte, ele vai decidir. Aí ele vai dizer, ó, tem excesso, não tem excesso, pode levantar, não pode levantar. Dessa decisão dele, efetivamente, pode haver recurso, pode haver agravo do instrumento. Tá? Na execução, o agravo é aberto em todas as hipóteses. Pode falar. após o trânsito, ainda assim caberia um agravo de instrumento. Das É uma decisões que o juiz situação dá na execução. após o trânsito. É uma situação muito complicada para o advogado, tendo em vista que é um valor muito alto, nesse caso que estamos, nessa hipótese que estamos
discutindo. E pode também ser condenado em segunda instância. O advogado, né, da parte que está ali com o direito de levantar o valor, fica numa situação, uma saia justa. Vou agravar? Posso ser condenada, né? E uma outra questão, vamos imaginar que teve um alvará expedido pelo mesmo juiz, ele cancelou de ofício, ele vai e abre vista para outra parte, que obviamente não vai concordar com o levantamento. A parte é conveniente a ela continuar afirmando até o final do processo que aquele valor é excessivo. Sem considerar que já teve, né, pode já ter tido uma perícia, já precluiu todas as fases de impugnação e tudo, e chegou aquele valor, a sentença totalmente procedente. Então, para mim, é uma situação muito diferente do que a gente aprende. A gente aprende, transitou, fez coisa julgada e exauriu ali, né? Tá, vamos a falar segurança então... jurídica que a gente está falando de uma segurança jurídica também, né? Vamos falar de uma situação. Até o momento em que é dada uma sentença, numa ação de conhecimento, transitou em julgado, não se mexe mais no que é devido. Agora, na atualização do valor, é uma coisa que acontece depois da sentença. Tá? Então, depois da sentença, a atualização do valor é feita pelo exequente, o executado pode impugnar e o juiz também cuida para que não haja excesso. Tá? Na prática, os juízes não costumam cuidar. Talvez essa é a sua surpresa, porque poucos juízes cuidam disso. Tá? Não é errado o juiz cuidar, ao contrário, é certo. O juiz ele tem que primar para que não haja excesso. Se, por exemplo, há uma perícia, a perícia fala o valor que o exequente apresentou está correto, tá? O executado não impugna, para o juiz dizer que a perícia está errada, ele precisa contrariar com elementos concretos. Por isso que eu disse, às vezes se o juiz não faz isso, o juiz errou. É o caso de agravo. Tá? É o caso de agravo. E tem uma coisa para te tranquilizar, o agravo não te gera condenação em honorários, tá? Se o agravo for improvido, você não vai ser condenado em honorários, bom? Porque é uma decisão interlocutória. Se fosse uma apelação, sim, aí poderia ter condenação em honorários. Ou por litigância, né? Às vezes, não sei. Litigância de má-fé considerando que é um valor muito alto, um valor milionário, a gente fica com receio e tem que analisar os riscos de entrar com um recurso e o prejuízo disso, né? Se o valor efetivamente não estiver correto, se o juiz tiver razão, e para isso você pode se valer de um perito da sua confiança, examina aí, vê se o juiz realmente tem razão, se o nosso cálculo está com excesso. Se o perito da sua confiança fala, não, está com excesso mesmo, aí não vale mesmo a pena recorrer. Tá? Agora não, tá aqui, o juiz está equivocado. O cálculo que nós apresentamos, que o exequente apresentou, está certo. Aí sim, tem que conversar com o cliente, vamos agravar. É claro que no direito nada é 100% garantido, sempre há risco, né? Agora, é risco calculado. O agravo não vai te trazer condenação em honorários. Se você tem uma perícia, nenhum juiz vai falar que você está de má fé. Ele pode te dar uma interpretação diferente. É diferente de você simplesmente agravar por agravar, falar não concordo com a decisão. Aí pode mostrar o intuito protelatório. Agora, agravar com elementos concretos, perfeitamente, pode ficar tranquilo que isso não dá litigância de má-fé, tá? Então, acostume-se mesmo com a prática. O ideal é que não só o executado, mas o exequente e o magistrado cuidem para que não haja excesso. Isso pode, não é errado, tá? Agora, pode ser, olhando para um caso concreto, pode ser que o juiz dê decisões equivocadas e aí você manda ver um agravo no instrumento. Tá bom? Tá certo. Obrigada, doutor. Um prazer de novo falar com você. Legal, eu que agradeço pela sua participação, agradeço por você estar sempre aqui. Quero mandar um abraço para todos os mineiros aí através de você. Obrigada, tá bom? Obrigada. Fica com Deus. Com Deus. Aí, galera, essa foi a nossa primeira participação. É assim, você traz a sua dúvida, eu tento te ajudar a destrinchar a sua dúvida. É lógico que, às vezes, a sua dúvida pode nascer de uma situação concreta que você já viveu, mas você me apresenta em tese e eu te ajudo a pensar o direito através disso, tá bom? Tem muita gente aqui já, eu fico muito feliz de ver bastante gente aqui. Então, veja aquela dúvida que você traz. Essa live de sábado eu faço isso. Eu divido a tela, a gente bate um papo, mas também eu trago temas especiais. E o que nós vamos fazer hoje é tratar de um tema especial chamado audiência por videoconferência. Tá? Eu não sei se você sabe, mas o CNJ baixou uma resolução tratando do retorno dos processos, né? Os prazos de suspensão. Ele prorrogou por mais um período para aqueles processos que são físicos e prorrogou até o dia 4
para os processos eletrônicos, tá? Isso aí gerou uma grande discussão aí nas redes sociais. Houve sim a prorrogação, eu vou te explicar se você quiser entender por que que houve a prorrogação, tá? Também o CNJ, ele disse que os tribunais devem dar preferência agora para fazer as audiências, retomar as audiências por videoconferência. E os tribunais estão se preparando para isso, tá? Então eu vou te explicar mais adiante, para quem ficar aqui comigo até o final, eu vou te explicar como que essas audiências por videoconferência vão acontecer. Deixa eu chamar mais uma pessoa aqui para participar ao vivo, tá? Eu vou chamar o Jobel José Galvão, tá aqui. Eu sei que ele é aluno dos treinamentos que eu ministro. Jobel, se você estiver aí, tá? Agora é hora de você participar ao vivo. É só você aceitar aí, Jobel, e vamos lá. Vamos ver se o Jobel está entrando, se dá tudo certo com a conexão dele. Está conectando. Legal. Oi, Jobel, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos. Tem uma fera aí atrás? Tenho meus bichos aqui. São três cachorros e alguns gatos. Legal. Mas deixa eu ir para o lado aqui do escritório, que é melhor, que eu estava ali na cozinha. Sem problema. Seja bem-vindo. Fala aí pro pessoal. Eu vou aproveitar pessoal... e vou emendar a dúvida da colega. Tá, legal, mas antes se apresenta aí. Fala pro pessoal de onde que você é, que área que você atua, o pessoal te conhecer. Tudo bem? Eu me chamo Jobel, José Galvão Júnior, sou aqui de Tatuí, interior de São Paulo. Estou atuando aí também no estado do Mato Grosso, na cidade de Dourados, junto com o escritório aí do Vinci Guerra. A gente atua bastante na área bancária, civil como um todo, tributária. É um escritório com mais de 7 advogados em áreas especializadas e eu trabalho ali junto com eles já há algum tempo. Sou formado agora aqui em São Paulo desde 2003 e venho atuando e atualmente eu estou como revisor, um colaborador revisor dos demais advogados do escritório. Legal. E manda aí, qual que é a sua dúvida, como que você acha que eu posso te ajudar, Jobel? Na verdade, eu vou somar a dúvida da colega anterior, tá? Eu prestei atenção um pouco na pergunta dela e pelo que eu senti, posso ter me equivocado da questão dela, ela usou muito a palavra trânsito julgado, que nos remete até as 3 primeiras fases do processo de conhecimento e não necessariamente a 4ª fase, que é o cumprimento da decisão. Mas se eu entendi a fala dela, que ela falou em diversas vezes que os cálculos foram apresentados e tudo transitou em julgado, na verdade precluiu, né? Houve a impugnação, houve a decisão e, na sequência, houve a disponibilização do valor no processo, conforme o valor que, em tese, tornou-se incontroverso, porque precluiu. O que ela quis dizer, pelo menos o que eu entendi da questão dela, é que tudo se transitou em julgado, ou seja, houve impugnação de valor, houve a impugnação de valores de cálculos e tudo mais. E os prazos recursais para atacar essas decisões, ou seja, os agravos do instrumento, todos precluíram ou foram decididos. E mesmo assim, há a persistência dessa não entrega do direito da parte. Então, aí vem a pergunta, seria o caso do mandado de segurança ou uma mera petição e essa petição vai para o agravo depois. Uhum. Porque, em teses, pegando a colocação dela, já precluiu todos os recursos que haveria. Uhum. Essa é a primeira e vou desdobrar ela numa segunda pergunta. A questão do agravo. Em que pese, originalmente, o agravo é uma ação autônoma ao ponto de gerar uns honorários sucumbenciais, mas pode, na esfera de agravo, a parte adversa pedir uma condenação invertida ou a majoração. Vamos supor que até então os honorários estão fixados em 10, eu fui obrigado, né, a ter que recorrer. Quer dizer, há um trabalho extra do profissional, esse profissional deve ser valorizado, esse honorários anterior devem ser majorados. Legal. Até o limite de 20%. Legal. Obrigado pela sua pergunta, tá? Eu vou tentar responder ela nas 2 partes que você formulou. Com relação à primeira, só dá para a gente dar uma resposta concreta analisando uma situação concreta, tá? Então, eu tô tentando aqui formular uma situação concreta para te dar uma resposta mais evidente, mais clara, tá? Então, vamos imaginar, houve uma sentença condenatória, condenou o réu a pagar R$100 mil, tá?
O exequente pede lá o cumprimento de sentença, apresenta os cálculos dizendo que esses 100 mil reais com juros e com correção agora são 110 mil reais. Tá? E aí a parte requerida vem e não impugna, deixa passar o prazo para impugnar. Se não há impugnação, não há necessidade de se fazer uma perícia. Tá? O juiz faz lá o Bacenjude, bloqueia os 110 mil reais. Na hora de levantar, na hora de autorizar o levantamento, o assessor do magistrado que gosta de cálculo vai lá e faz um cálculo dos 100 mil reais e vê que, na verdade, o valor devido não são 100 mil, não são 110, são 109. Tem R$ 1.000 de excesso. Tá? O juiz pode, efetivamente, ele, sem ter havido impugnação, depois de ter passado o prazo para impugnação, o juiz pode, ele, levantar a mão e falar, excesso de execução? Pode, porque esse R$ 1.000 é como se não existisse sentença autorizando o exequente a cobrar esses R$ 1.000 de excesso. Tem sentença transitada em julgado autorizando ele a cobrar 109. 110 não tem. Esse 1.000 equivale a não existir sentença, não tem título que ampare. Tá? E uma das matérias que o juiz pode levantar como matéria de ordem pública é a ausência de título. Tá? Então nós não estamos falando aqui de derrubar a preclusão. Não estamos falando que o juiz passa por cima da preclusão. O juiz analisa se tem título para cobrar 110. E ele fala, não, tem título para cobrar 109. Esse 1.000 em excesso não se justifica. Então, estamos falando desse caso concreto. Tá? O juiz pode fazer isso, aliás, o juiz deve. Na prática isso acontece? Não, não acontece. Na prática o juiz deixa, se o próprio executado, que é o maior interessado, que vai sofrer o desfalque patrimonial, não falou nada, o juiz vai e libera o alvará. Vamos dizer então que o juiz liberou o alvará de 110 mil reais. Esse 1.000 em excesso pode ser objeto, inclusive, de ação rescisória. Tá? Pode ser até, depois de passado 2 anos, a parte executada pode vir e falar, olha, eu paguei a mais. Tá? Ela pode tentar receber de volta esses R$ 1.000. Então, é possível sim. É claro que nesses contornos, eu não sei se o caso que a colega apresentou tinha alguns outros contornos, mas falando em tese, nesse contorno. Agora, é claro, Jobel, nós estamos aprofundando aqui. Tá? Aquelas pessoas que não estão acostumadas, talvez, aí, a pensar os institutos de processo, e eu estou vendo que você é uma pessoa que estuda, que efetivamente está acostumado, nós estamos aprofundando, estamos falando da ausência de título. Tá? Essa é a primeira parte. Você quer fazer alguma consideração sobre essa primeira parte? Sim, adorei a colocação, né? Realmente é muito prática, porque todo mundo no dia a dia acaba atropelando, né? E acaba cometendo pequenos deslizes. Às vezes não é nem de má fé da parte querer cobrar 110. Claro. Usou um programa que tem uma base de cálculo diferente, que não considerou eventual valores negativos do IGPM, por exemplo. Exato. E deu essa diferença. Então, eu sou muito, muito a favor. O que é certo e não tem que vir com essa. Mas a segunda parte, a primeira parte que eu coloquei, que eu havia entendido da parte dela, é que houve um pronunciamento do Poder Judiciário a respeito da impugnação. E após esse pronunciamento, nos termos desse pronunciamento, houve o bloqueio, ou a disposição, ou o pagamento, houve a disponibilização do valor que restou-se incontroverso e decidido pela magistratura dentro dos autos. Legal, aí perfeito. Houve eventuais outros recursos, todos se findaram, tornou-se aquilo incontroverso. Agora ela está pedindo alvará. Legal, aí perfeito. E ainda assim, aí você colocou um outro elemento que é a chave. Se o juiz já se manifestou sobre o cálculo numa impugnação e falou o cálculo do exequente está correto, o mesmo juiz não pode rever uma decisão que ele já deu. Aí acabou. Aí tá certo. Tá? Aí por isso que eu disse para ela, se o juiz fez isso, agravo de instrumento. Tá? Vou agravar e vou dizer, o próprio juiz não pode decidir novamente uma questão já decidida. O tribunal pode. Caberia ao executado, se no prazo, né, dizer, olha, o juiz homologou, julgou improcedente a minha impugnação, mas o cálculo do exequente está errado. Tribunal, modifique. Tá? Então, você colocou um elemento a mais, que é já ter passado pela apreciação. Se a colega colocou isso e eu não percebi, então estamos corrigindo agora a informação. Se houve uma impugnação efetiva e o juiz julgou a impugnação, afastou a impugnação, falou, o cálculo do exequente está correto, o mesmo juiz não pode depois rever efetivamente, porque aí, senão, de fato, não há segurança. Quando que o jogo acaba? Né? O jogo uma hora tem que acabar, tem que chegar nos 45, nos 46, 47, o juiz tem que apitar, o jogo tem que acabar. Aliás, foi a fala dela a respeito das seguranças jurídicas. Eu falei, mas cadê a segurança? Tá. Pulando para a segunda questão agora, sobre haver condenação ao pagamento de honorários em agravo. Tá? Só uma questãozinha.
ainda assim seria agravo? Não seria mandado de segurança? Uma vez que já transcorreu todos os prazos, eu só pedi o cumprimento? Não, a execução, ela termina com uma sentença. O juiz tem que dar a sentença dizendo, olha, o valor da execução foi pago. Enquanto o juiz não der essa sentença, qualquer decisão que se dê nesse meio do caminho é uma decisão interlocutória e cabe agravo. Tá? Então aí caberia um agravo. Qualquer decisão que for dada no trâmite da execução, às vezes julgando a impugnação, às vezes liberando uma penhora, qualquer decisão judicial cabe agravo. Tá? E agora, com relação a honorários recursais no agravo, aí o entendimento nem é só meu, não. Hoje ainda a doutrina e a jurisprudência totalmente majoritária é nesse sentido. O que eu estou querendo dizer também não é que isso não possa mudar, tá? A jurisprudência muda de acordo com novas postulações. E eu te dou a razão quando você diz que o advogado do agravado, ele tem um trabalho extra quando ele tem que contraminutar um agravo. Então seria justo que se o agravo for improvido, se o agravo não for acolhido, que ele seja remunerado por esse trabalho. Mas não foi isso que o CPC aparentemente quis. O CPC quis, nas apelações, quando o juiz vai examinar um mérito, tá? Se eu apelo e apelo de forma indevida e eu não consigo modificar a sentença, isso possa gerar os honorários recursais. Tá? Então, um passo de cada vez. Eu acho que talvez a gente caminhe para isso. Pode ser que no futuro a jurisprudência evolua para qualquer recurso que seja improvido acabe gerando honorários recursais para outra parte, para desincentivar o recurso indevido. Isso é bom e ao mesmo tempo é ruim. Sabe por que é ruim? Porque às vezes é uma questão de interpretação. Às vezes você interpreta uma norma de um jeito, o tribunal interpreta de outro, e você fala, pô, não vou recorrer, porque se cair para um determinado relator que interpreta contra a minha tese, eu posso sofrer honorários. Mas se cair para uma outra turma, melhor, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o efeito do remédio acaba sendo pior do que a doença. Tá? Eu não sei se eu cheguei a atender aquilo que você gostaria, mas olha, eu quero agradecer demais a sua participação, uma participação enriquecedora, que traz uma oportunidade da gente aprofundar em alguns institutos aí. Sim, atendeu como sempre, né? Em que pese a gente tenha já 3, 4 pós, assistir a sua live é uma obrigação diária para mim de todo sábado. Tá? Obrigado. Todo sábado, assistir a sua live para mim é uma obrigação diária, porque é uma forma até, nós advogados, de termos um embate. Porque poucos são aqueles que se disponibilizam a ter esse embate das ideias e principalmente com ênfase na prática, e demonstrar as razões de ser. O juiz não decide uma coisa tão somente porque ele acha mais bonito. Ele está atrelado ao Estado de Direito, está atrelado ao CPC. E a ótica a qual a magistratura dá sobre o CPC, quanto mais o advogado conseguir compreendê-la, mais êxito ele terá. É isso. Então, está aqui a minha contribuição. Legal, muito obrigado, Jobel. É um prazer ter você aqui. Eu vejo sempre a sua participação, tá? Não é a primeira vez. Eu fico muito feliz de ter hoje dividido essa tela com você. Esse é o objetivo das nossas lives de sábado. Eu te ouvir, você me ouvir, eu pensar naquilo que você falou, eu refletir, eu mudar, tá? Eu cresço como pessoa e espero de alguma forma ter contribuído aí com você, tá? Obrigado, fica com Deus aí. E aqui está as 3 telas coisa do dia a linda. dia. Legal, parabéns. 3 telas de 24 polegadas no CPC aberto para poder assistir a live. Legal, muito bom. Obrigado, viu? abraço, Fica com Deus. Aí, galera, nossa segunda participação, Jobel Galvão. Um prazer ter recebido ele aqui nessa live, tá? É muito bom a gente poder aprofundar. Às vezes as questões são mais superficiais, às vezes as questões são mais aprofundadas, tá? Oi, professor. Tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo ouvir, tudo certo. Legal, seja muito bem-vindo. Eu também te ouço, também te vejo. Fala um pouquinho aí para o pessoal te conhecer, de onde que você é, que área que você atua. Conta um pouquinho de você. Eu sou de Divinópolis, Minas Gerais, e atuo na área de Direito Civil. Direito Civil, legal. Mais uma mineira aí participando, né? Seja muito bem-vinda, então. E me fala aí, tem alguma forma que você acha que eu posso te ajudar? Alguma dúvida que você traz, que você quer compartilhar aí com a galera? Professor, eu tenho uma dúvida que eu tenho percebido no dia a dia da advocacia, que é o seguinte: numa execução em que foi necessário interpor um agravo de instrumento, mas que não houve a concessão do efeito suspensivo. Então, a ação de execução continuou tramitando no juízo de origem. Só
que aí, aí a parte, o credor dá quitada a dívida. Mas o devedor entende que o cálculo foi errado e que tem valor pago a mais. Só que o agravo lá em cima, ainda tramitando, o juiz aqui na primeira instância extingue a ação. Por que isso acontece e como que a gente resolve nessa situação, além do recurso de apelação? Tá, legal. Obrigado pela sua pergunta. O caminho correto é, enquanto pende o julgamento de um agravo, tá? Enquanto tem alguma decisão interlocutória, que não foi atingida pela preclusão, porque para ela ser atingida pela preclusão tem que esgotar os recursos. Então houve um agravo, o agravo ainda não foi julgado. O correto é o juiz não determinar a extinção da execução. Esse é o caminho correto. Tá? Então, se o juiz ignorou tudo isso, ainda há um agravo pendente, e o juiz vem e extingue a execução, o caminho correto é a apelação dessa decisão. Tá dizendo, olha, essa decisão não tem cabimento ainda, porque ainda há uma decisão que pode vir a alterar todo o processo. Tá? Agora, o que eu sempre recomendo na prática? Sempre peticione na execução. Peticione informando o juiz, há um agravo que ainda não foi julgado. Às vezes o agravo foi julgado, mas desse agravo pode gerar, por exemplo, um recurso para um tribunal superior. Tá? Então, ainda não precluiu, tudo pode ser alterado. E olha, eu já vi mais de uma vez o STJ, por exemplo, alterar uma decisão que foi dada pelo juiz depois de 2, 3 anos. Então, o certo é o juiz pode até determinar o levantamento de quantia. Olha, exequente, está aqui o valor, levanta, mas a execução vai permanecer aguardando a decisão daquele agravo. A hora que o agravo for julgado e o tribunal falar, não, a decisão foi correta, o juiz vai dar a sentença extinguindo. Tá? Agora, se o juiz atropelou as coisas, muito embora, o efeito suspensivo, ele serve para dizer se a execução para ou não para. Tá? Não foi dado efeito suspensivo, a execução continua. Agora, isso não quer dizer que ela pode ser extinta, tá? Porque ainda tem uma questão pendente. Então, se o juiz extinguir a execução, o caminho correto aí sim é a apelação, porque foi uma decisão terminativa, que põe fim ao processo. Tá? Esse é o caminho correto. Como eu disse, já respondendo outro colega, os juízes, é absolutamente normal que no decorrer da execução a gente cometa atos equivocados. Graças a Deus há um recurso para sanar esse tipo de questão. Tá? Então a gente tem que ficar atento. O agravo não teve efeito suspensivo, isso significa que a execução pode continuar, mas não significa que o juiz pode extingui-la, porque ainda tem um ponto em aberto. Tá bom? Legal. Fui naquilo que você precisava? Tá, eu tenho uma outra dúvida. Manda ver. É o seguinte, quando o credor apresenta os cálculos e o juiz não abre vistas para o devedor manifestar e dá sequência à designação de um leilão, por exemplo, e o processo tramita assim durante várias vezes, durante um bom tempo, não acontece preclusão de questionar o valor. O senhor concorda ou não? Bom, a resposta a essa pergunta passa um pouco por aquilo que nós já falamos, né? O executado, a todo momento que ele é intimado por processo, então, por exemplo, o exequente apresentou um novo cálculo. O juiz não intimou o executado, marcou o leilão. Aí o executado é intimado do leilão, ele tem nessa primeira oportunidade que se manifestar sobre o cálculo equivocado, tá? Até para demonstrar a boa-fé dele. Tá? E hoje é muito difícil a gente imaginar que alguém, sabendo de uma execução, não vai acessar os autos, não vai acompanhar. Mas vamos imaginar, ele foi intimado do leilão. Aí ele fala, mas a dívida não é esse valor. Até o momento em que eu participei do processo, a dívida era de 100, agora está em 200. Então, no primeiro momento da intimação, ele precisa pedir a suspensão do leilão. Esse leilão não pode ser realizado, porque o cálculo está equivocado. E eu não havia sido intimado desse cálculo. E aí o juiz vai analisar essa questão. O juiz tem que analisar essa questão. O juiz ignorou tudo isso e o leilão continua marcado. Agravo de instrumento pedindo para suspender o leilão. Tá? Porque foi dada uma decisão ignorando essa sua petição. Agora, sempre nesses casos, eu sempre recomendo, vá despachar pessoalmente com o magistrado. Explica a situação. Esse leilão não pode acontecer, porque o cálculo está equivocado. Eu não tinha sido intimado desse cálculo. Esse cálculo precisa ser revisto, tá bom? Agora, quando é mera atualização do cálculo, tá? Mera atualização do cálculo, mudou o valor, é necessário intimar o executado, porque o executado tem ele tem o direito, dentro do contraditório, de saber que a dívida de 100 foi para 101, ainda que esse 1 seja mera atualização. Tá? O juiz tem que intimar.
não tem problema. Ele intima e a parte pode impugnar essa atualização, não tem nenhum problema, tá bom? Entendi. No caso, então, se por acaso o desembargador entender, for comunicada a extinção da ação na origem, e falar o recurso perdeu o objeto, aí é apelação mesmo, né, doutor? Sim, não tenha dúvida. Tá? Não perde o objeto efetivamente, porque ainda há uma questão que precisa ser decidida pelo tribunal. Tá? Agora, extinguiu a execução com uma coisa em aberto, apela simplesmente para que a sentença de extinção seja anulada. O tribunal anula a sentença de extinção e o juiz vai proferir outra depois que o agravo for julgado. Legal. Tá bom? Obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigada, professor. Foi um prazer falar com o senhor. Prazer foi meu. Fica com Deus aí. Legal, gente. Mais uma participação. Agora foi a Valesca, que foi um prazer falar com ela. Olha, vamos falar de audiência por videoconferência. Audiência é um tema um dos que mais gera medo no advogado. Eu sei que você talvez está aqui e fala, não, para mim não tem nenhum problema, eu faço audiência sem nenhum problema, não tenho medo, não tenho receio. Ótimo. Para você isso é um grande ganho, mas tem muita gente que morre de medo de fazer audiência e eu costumo dizer que esse medo não é por acaso, porque a audiência é onde tudo pode acontecer, é onde eu costumo falar que o filho chora e a mãe não escuta. Por quê? Porque lá na audiência não vai ter ninguém para te socorrer. Não dá para você, numa situação de surpresa, falar para o juiz, espere um pouquinho que eu vou ligar lá para o escritório para falar com o advogado mais experiente. Ou então, espera aí que eu vou colocar no grupo aqui onde eu faço parte para ver se alguém já passou por isso e como que eu vou agir. A audiência é ali na hora. Tá? É o jogo correndo, é você na área, na frente do gol. Ou você bate e vai para fora, ou você bate e faz o gol. Por isso que eu falo que a audiência é um ponto de muita atenção. E agora, nos próximos dias, eu acredito que talvez, pelo menos nos próximos 2 meses, muito provavelmente as audiências vão começar a acontecer por videoconferência. Tá? Você no seu escritório, a testemunha talvez até na casa dela, tá? Ou talvez a testemunha no seu escritório, o juiz no fórum ou na casa dele. Por quê? Os tribunais estão tendo que se adequar para que se evite a aglomeração de pessoas. Porque com os fóruns fechados e atendendo só, dando preferência às questões de urgência, a ideia do CNJ é que as audiências vão retornando de pouquinho em pouquinho. Então, muito provavelmente, a partir do dia 4 de maio, você já vai começar a receber intimação para participar de audiência por videoconferência. Quais são os cuidados que você já deve começar a tomar? Primeiro deles, você como advogado, ter uma internet de boa qualidade na sua casa ou no seu escritório. Tá? Você vai ter que fazer isso, porque se você não fizer, quando você for intimado por uma audiência de videoconferência, talvez você vai ter que ir então numa lan house, no escritório de algum colega. Como que isso vai acontecer? Muito provavelmente vai sair uma intimação para a audiência com um link. Esse link você vai clicar para participar da audiência. Tá? No dia e na hora marcados, você vai clicar nesse link, você vai ser identificado, vai mostrar seu documento, vão constatar que você é o advogado do processo e a audiência vai acontecer. Então, o primeiro cuidado é ter um link de acesso à internet bom. Tá? Porque se o seu link de acesso à internet for ruim ou se não funcionar no dia da audiência, muito provavelmente a audiência vai acontecer sem a sua presença, naqueles casos em que isso pode acontecer. Tá? Esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado é você se preparar ainda mais, tá? Conhecer o processo em detalhes, conhecer o procedimento em detalhes. E por que eu vou te dizer isso? Porque hoje, com a audiência sendo feita presencialmente, geralmente nos processos eletrônicos só se grava, só se filma o depoimento da testemunha. Tá? Não se grava o ato como um todo. Tá? Na gravação não consta lá os debates entre as partes, algum indeferimento que o juiz deu. Agora, com a audiência por videoconferência, o ato vai ser 100% gravado. Então, imagina que você dá aí um escorregão durante a audiência. Se o advogado da outra parte, de alguma forma, te intimida. Se o juiz, de alguma forma, dá uma decisão e você lá fica sem saber o que fazer. Tudo isso vai estar gravado. O seu cliente, se ele não estiver presente depois, ele vai poder acompanhar, talvez, a sua atuação desastrosa. O que é pior? Essa atuação que você tiver na sala de audiência, se ela não for, de fato, uma atuação boa, uma atuação criteriosa, isso pode virar um vídeo que vai macular a sua atuação profissional. Porque, repito, agora o ato vai ser integralmente gravado. Imagina que o juiz indefere um pedido seu indevidamente, que você deveria ali, naquele ato, convencer o magistrado ou apresentar novos argumentos e você simplesmente silencia, porque você está despreparado, porque você está com medo. Então, agora é um motivo maior de preocupação. Você efetivamente ir para a audiência muito bem preparado. Tá? Tem vários outros pontos. Alegações finais orais, então.
Agora vai ser tudo gravado. Imagina o juiz passa a palavra para você, você começa a gaguejar, não sabe como falar, não sabe como concatenar um raciocínio. Muito provavelmente, alguém pode estar filmando e você virar um meme na internet amanhã. Por quê? Porque a audiência é pública, não há nenhum problema a sua participação na audiência ser divulgada. A audiência é pública naqueles processos que não tramitam sob segredo de justiça. Então, olha a importância de você estar bem preparado para a prática da sala de audiência. Vamos imaginar que o juiz atropela um procedimento. Vamos falar aí do procedimento comum ordinário, onde a lei fala que primeiro se ouve as testemunhas do autor, para depois ouvir as testemunhas do réu. Imagina que o juiz inverte isso, chega lá na audiência e começa a ouvir as testemunhas do réu, para depois ouvir as do autor, e você é advogado do réu. Se você ficar quietinho e não falar nada, vai estar sendo filmada lá a sua atuação desidiosa. É claro que também vai estar filmada a atuação errônea do magistrado, e depois você pode conseguir anular a audiência. Mas o que eu estou querendo ressaltar para você é que agora, com as audiências por videoconferência, a sua preparação tem que ser ainda maior. Tá? Se você cuidar da sua preparação, como você talvez vinha cuidando da preparação para as audiências normais, onde não havia gravação, onde só era gravado o depoimento da testemunha, pode ser que isso traga problemas profissionais para você. Tá bom? Inclusive problemas que afetem a sua imagem. Eu vou desenvolver uma aula completa sobre a audiência por videoconferência. O que você precisa saber agora é que os tribunais estão se adequando a como que isso vai acontecer na prática. Nós só vamos saber a partir do dia 4 de maio, por enquanto é impossível. Cada atuação, aliás, cada tribunal vai acabar usando uma ferramenta diferente aí de web reunião. Tem tribunal que vai usar o Google Meet, tem tribunal que vai usar o Zoom. Isso nós só vamos descobrir. Tem tribunal que vai usar uma ferramenta que foi criada pelo próprio CNJ. Então nós vamos descobrir na prática. O que eu posso garantir para você que me acompanha e sabe que eu falo da prática da sala de audiência é que efetivamente quando isso se tornar concreto eu vou fazer aqui um monte de live. Estou pensando até em fazer um workshop sobre a sala de audiência dessa nova modalidade de audiência. É claro que é nova para a maioria. Eu já faço audiência por videoconferência há muito tempo num sistema do nosso tribunal. As audiências aqui no tribunal onde eu atuo, que acontecem em outras cidades, diferentes da cidade onde o juiz está, é por videoconferência, por um sistema chamado Policom. Só que é um sistema um pouco diferente. Ele é baseado num sistema de telefonia. Tá? No fórum de uma cidade do interior fica lá um equipamento, eu ligo como se fosse um telefone para esse equipamento e lá abre uma câmera e aí eu consigo ouvir a testemunha que está em outro lugar. Eu já faço esse tipo de audiência há muito tempo, mas agora ainda esse sistema vai ter que ser alterado. Por quê? Porque o advogado vai ter que receber um link para ele fazer no escritório dele. A testemunha, não onde ela estiver, pode ser no escritório do advogado. E aqui está uma outra dica que eu te dou, tá bom? Se você quer garantir a oitiva da sua testemunha, já combina com ela para que ela vá até o seu escritório, para que ela seja ouvida lá no seu link, para evitar desdobramento. Imagina que a testemunha fala, não, eu tenho internet aqui em casa, eu serei ouvido aqui na minha casa mesmo. Me manda o link que eu vou participar. Chega no dia, o link da internet da testemunha não funciona. É claro que o juiz vai ter que remarcar o ato, né? Mas também é claro que você, como advogado, você quer que o processo tramite o mais rápido possível. Então já combina com a testemunha aí, efetivamente, dela ir até o seu escritório. E lá você vai ouvi-la, você vai fazer ela ser ouvida na presença do juiz e garantindo com que a internet não caia, tá? Esses são alguns dos pequenos pontos, tem vários outros pontos sobre a audiência por videoconferência e que nós vamos tratar muito daqui em diante, tá? Eu quero que você fique ligado. Se você não leu ainda, vale a pena ler a resolução 314 do CNJ. Repito, essa resolução, ela trata do período aí da pandemia, né? Ela prorroga a suspensão dos prazos dos processos físicos e ela prorroga até o dia 4 de maio a suspensão dos prazos dos processos eletrônicos. E por que prorroga, professor? Porque antes essa suspensão ia até o dia 30, agora ela vai até o dia 4. Ah, professor, mas é porque o dia 1º é feriado, por isso que se empurrou para frente. Então, efetivamente se prorrogou, sabe por quê? O prazo processual, ele conta da seguinte forma. Quando o juiz estabelece lá que você tem 15 dias para apresentar uma contestação, por exemplo, você é intimado, o prazo processual, na contagem desses 15 dias, você exclui o dia do começo e conta o dia do final. Então imagina que antes disso tudo acontecer, você tinha um prazo para contestar, que ele ia vencer no dia em que o CNJ suspendeu todos os prazos.
Ou seja, o seu prazo, o último dia do seu prazo está suspenso. E aí o CNJ falou, olha, fica suspenso até o dia 30. Ou seja, dia 30 você deveria apresentar a sua contestação. Seria o último dia do prazo e o último dia do prazo processual é contado. Tá? Agora o CNJ veio e baixou uma outra resolução, que é a 314, suspendendo para o dia 4. Ou seja, ele prorrogou o seu prazo do dia 30, que ia vencer no dia 30, para o dia 4. Tá bom? Eu fiz um post aí no meu Instagram sobre isso, deu maior polêmica, gente falando que não suspendeu. Então eu tô te mostrando na prática. Por quê? Porque o direito não é para amador, tá? O direito é para quem cuida dos detalhes, e esse é um grande detalhe. O seu prazo ia terminar no dia 30, o CNJ suspendeu e prorrogou até o dia 4. Independente do dia 1º ser feriado ou não, o seu prazo ia ser fatal no dia 30. Então, eu fiz questão de fazer esse esclarecimento, porque tem gente que gosta de polemizar nas redes sociais. Sabe o que eu gosto de fazer nas redes sociais? Esclarecer, trazer informação, principalmente informação correta. É claro que eu também não sou o dono da verdade. É claro que, efetivamente, às vezes, numa interpretação de uma norma ou de um caso, eu posso me equivocar, como eu me equivoco todos os dias, tá? Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, porque isso faz parte da falibilidade do ser humano. Aquele que acha que nunca erra, ele já está errando só por pensar nisso. Então, eu fiz questão de fazer esse esclarecimento sobre o detalhe da suspensão. De fato, sim, houve uma prorrogação da suspensão dos prazos eletrônicos. Ao invés dessa prorrogação, ao invés de voltar a tramitar no dia 30, vai voltar no dia 4. Se você tinha um prazo para cumprir no dia 30 e esse era o último dia do prazo, houve a prorrogação para o dia 4, tá? Acredito que agora esteja superada. E por quê? Onde que está essa regra? Prazo processual. Exclui-se na contagem o dia do início e conta-se o dia do final, tá bom? Galera, é isso aí. Nós já vamos chegar a 1 hora de live. Eu agradeço essas 805 pessoas que estão comigo aqui ao vivo até agora. Eu espero que tudo que nós falamos aqui tenha servido como mais um castelinho para você construir o seu castelo, mais um tijolinho, aliás, para você construir o seu castelo do conhecimento. Eu gosto de dizer, o sucesso profissional não existe atalho, tá? É um prédio que você precisa construir tijolinho por tijolinho. Não dá para você pegar um helicóptero e pular lá em cima, tá, do sucesso. O sucesso você constrói dia após dia. E você que entrou aqui e está comigo até o final, pode ter certeza que você colocou mais um tijolinho no seu castelo do conhecimento. É isso aí. Fiquem com Deus. Até uma próxima.